Graça e paz, mais que vencedores. Queridos, é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para esse momento precioso de meditação na Palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao nosso Amanhecer com a Palavra. Eu tenho uma mensagem muito abençoada para compartilhar com você, porque o Amanhecer com a Palavra é Deus falando conosco todos os dias, através da sua bendita e gloriosa palavra. Obrigado a você que está aqui nos acompanhando, que o Senhor continue guardando você, a sua família e que você seja edificado através dessa mensagem. Hoje eu trago uma palavra muito importante. As lágrimas correm como um rio. Essa palavra está dentro do verso que vamos ler já já. Por que será que o salmista estava chorando tanto? Qual era a causa, a razão, o motivo pelo qual ele estava derramando tantas lágrimas? Bem, vamos ver porque o próprio texto vai responder por que ele estava chorando tanto. Salmo 119, verso 136. As minhas lágrimas correm como um rio. Aí ele vai agora falar o motivo pelo qual ele estava chorando tanto, porque os outros não obedecem à tua lei. Olha só, o salmista estava triste, chorando e chorando muito, porque olhava para as pessoas e não via nelas um desejo de buscar a Deus, um comportamento coerente com as Escrituras Sagradas. E ele se coloca numa posição de um servo obediente, porque os outros não obedecem à tua lei. Os outros, então, isso dá a entender que ele era uma pessoa obediente à palavra do Senhor. Você não lê aqui que ele estava querendo aparecer, que estava achando que só ele era o santo e que ninguém mais prestava, que ninguém mais queria nem saber de Deus. Nada disso. Ele estava andando perto de Deus, lutando para obedecer à palavra, mas ao olhar para as pessoas, ele não conseguia ver esse desejo por Deus. Será que hoje está diferente, irmãos? Será que a sociedade mudou para melhor? Como é que estão as coisas hoje? Será que nós, você, uma pessoa que serve a Deus com fidelidade, olha para a sociedade hoje, será que nada incomoda? Queridos, o homem tem se tornado cada dia mais perverso. E isso é um reflexo do distanciamento do coração da pessoa do seu Criador. Porque é impossível alguém andar com Deus, viver essa palavra e desonrar a Deus, praticar coisas erradas, ter uma vida obscena, violenta, perversa. Embora ainda cometa falhas, quem anda com essa palavra, sua vida é diferente. Porque se uma pessoa diz que obedece essa palavra, que serve a Deus, mas sua vida não mudou, então ela ainda não viveu essa experiência transformadora da palavra de Deus em seu coração. Então o salmista, ele estava aqui muito triste, porque olhava para a sociedade e via homens e mulheres distantes da realidade que Deus tem para cada um de nós, porque Deus quer que cada um viva no caminho da obediência, porque é assim que nós somos abençoados por Ele. Então, ao ler esse texto, nos deparamos com uma dor intensa no coração do salmista. Ele olhava para as pessoas à sua volta e se entristecia por vê-las não obedecendo
a Deus, tão distantes da realidade que Deus queria que elas vivessem. E isso causava dor no coração dele e, consequentemente, ele chorava. Ele orava, intercedia a Deus em favor dessas pessoas. Eu vejo o próprio Espírito de Deus se expressando através dessa atitude do salmista. Isso acontece muito quando entramos num período de intercessão, quando vamos orar pelas pessoas, quando a gente começa a orar por alguém que anda num caminho tão errado, muitas vezes a gente chora e chora muito. Eu não sei se você já passou por essa experiência de chorar por outra pessoa, de orar por alguém a ponto de derramar lágrimas. Você deseja ver essa pessoa sendo transformada e você entra num ambiente de intercessão, se colocando na presença de Deus em favor desta pessoa. O salmista está dizendo que estava chorando porque olhava para a vida das pessoas e contemplava o coração delas tão distante do seu Criador. Neemias capítulo 1, versículo 4 fala de um período de intercessão desse homem de Deus. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Essa foi a reação de Neemias quando ele foi informado do estado de miséria que se encontrava Jerusalém. Ele foi interceder por aquele povo, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância, vivendo no palácio do rei, tendo de tudo ali que ele precisava. Ele se importou com quem estava distante, a ponto de orar, jejuar e chorar por Jerusalém. Tem outro texto aqui importante, 2 Crônicas, capítulo 34, o 19 e o 21. Assim diz a palavra de Deus: quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. E aí o verso 21 diz assim: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor, que se derramou sobre nós. Porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Observem que, mais uma vez, temos aqui um homem de Deus chorando, se humilhando, intercedendo em favor de pessoas que estão no caminho errado. Nesse caso aqui, ele está se arrependendo pelas práticas erradas dos seus pais, dos seus antepassados, porque Josias entendeu que aquele arrependimento, aquele quebrantamento iria colocar um ponto final num ciclo de sofrimento, uma crise que Israel estava vivendo. Ele está restabelecendo o culto em Israel e se humilhando diante de Deus para que Deus esteja trazendo de volta a sua misericórdia, a sua graça e principalmente a sua presença sobre aquele povo. Esses homens, tanto Neemias quanto Josias, estão se humilhando diante de Deus, se colocando no lugar de outros, porque interceder é isso, é você pedir em favor de outra pessoa, é você sentir a dor do outro. Se você conhece alguém que está em pecado, cometendo coisas horríveis, e você se julga como um servo de Deus, como uma filha de Deus, um homem de Deus, não é para você pegar a pedra e apedrejar essas pessoas. Não, você não foi chamado para isso.
Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai orar por essas pessoas, você vai interceder por essas pessoas, você vai sentir a dor que elas estão sentindo, às vezes nem estão percebendo, mas todo distanciamento de Deus causa dor na vida daquele que está vivendo no lugar, no ambiente da desobediência. Embora não perceba, mas as consequências vêm e você, todo aquele que tem o Espírito de Deus, a palavra de Deus no coração, sempre vai agir dessa forma. Alguém já disse que se você não sente a dor do outro, você está mais doente do que ele. Que possamos ter esse mesmo comportamento do salmista, ao olhar para a sociedade e vê-la numa situação de tanto sofrimento, que a gente possa chorar por contemplar o nível de desobediência das pessoas. Mas não é só isso. Você não pode só chorar, só se entristecer por ver a maldade da sociedade. Você foi chamado para ser um intercessor. Você foi chamado para se colocar diante de Deus e orar por essas pessoas. Você pode orar por cada uma delas, aqueles que estão no caminho da morte, desobedecendo a Deus. É aquele parente que você ama, mas você olha para ele e enxerga o nível de desobediência à palavra de Deus que ele está vivendo. É aquele amigo, o vizinho, o colega de trabalho. Você olha para essas pessoas, para o mundo, e enxerga tanta violência, vício, prostituição, tanta coisa errada. E isso naturalmente causa tristeza no nosso coração. Mas que nós possamos, além de nos entristecer por ver tanta desobediência à palavra, possamos também orar. Que você tenha esse nível de amor por Deus e por sua palavra, a ponto de sofrer ao ver o mundo virando as costas para Deus, mas que você possa também se levantar para se posicionar como um intercessor, buscando a Deus em favor dessas pessoas. A sua oração pode alcançar aquele coração que a palavra não tem entrado, que a palavra não tem encontrado espaço. A tua oração pode transformar o coração das pessoas. Então, continue orando, buscando ao Senhor em favor de cada um daqueles que estão vivendo no lugar da desobediência. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por essa palavra e eu te peço, abençoe a vida de todos que nesse momento oram comigo, esse irmão, essa irmã que talvez já passou por essa realidade de olhar para a maldade das pessoas e não conseguir segurar as lágrimas. Meu Deus, que essa pessoa seja um intercessor de um parente, de um amigo, do mundo que agoniza, que sofre sendo escravizado, massacrado pelo inimigo. Quantas pessoas estão nesse momento com o coração endurecido? Nós te apresentamos essas pessoas e pedimos ao Senhor, toque em seus corações e faça uma obra completa em suas vidas, que elas sejam restauradas, libertas, salvas, que a palavra de Deus encontre espaço em seus corações e que elas sejam transformadas de dentro para fora, que se tornem novas pessoas, novas criaturas, criadas em Cristo Jesus para a tua glória. Ajuda a tua igreja, abençoa teu filho, tua filha que está aqui, fortalece a vida de todos e que esse dia seja uma bênção, que o Senhor faça parte de cada minuto do nosso dia. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Se você foi abençoado com essa palavra, você pode
compartilhar esse vídeo com outras pessoas e abençoar outras famílias através dessa palavra. Que Deus continue te guardando e que você permaneça na presença do Pai. Um forte abraço, nunca se esqueça, você nasceu para vencer.